Oi pessoas, bem-vindos à sexta leitura de Outsider. E a gente parou aqui no capítulo 16, página 146. No último capítulo, o Ralph foi na, uma livraria, né, que o Terry tinha ido quando ele estava lá em Cap City. E ele soube que o Terry tinha pegado em um livro que não tinha sido pego por outras pessoas já havia um tempo. Então ele pegou esse livro para analisar digital. Então, vamos para o capítulo 16, página 146. O corpo de Frank Peterson foi liberado para a funerária de Donnelly Brothers na tarde de quinta-feira. Arlene Peterson tinha providenciado isso e todo o resto, inclusive o obituário, as flores, o memorial de sexta de manhã, o enterro em si, o serviço ao lado do túmulo e o velório da noite de sábado. Tinha que ser ela. Fred era inútil para tomar qualquer tipo de providência social, mesmo nos seus melhores momentos. Mas desta vez tem que ser eu, Fred disse para si mesmo quando ele e Ollie chegaram em casa do hospital. Tem que ser, porque não tem mais ninguém. E aquele cara da Donnelly vai me ajudar. Eles são especialistas nisso. Só que como ele poderia pagar um segundo funeral tão perto do primeiro? O seguro cobriria? Ele não sabia. Arlene cuidava de todas aquelas coisas também. Eles tinham um acordo. Ele ganhava o dinheiro e ela pagava as contas. Ele teria que procurar na mesa dela a papelada do seguro. Só o pensamento o deixava cansado. Homens. Eles se sentaram na sala. Ollie ligou a televisão. Havia um jogo de futebol passando. Eles assistiram por um tempo, embora nenhum dos dois gostasse de esporte. Eles eram torcedores de futebol americano profissional. Por fim, Fred se levantou, andou até o corredor e pegou um antigo caderno de telefones vermelhos da Elaine. Ele abriu a letra D, e sim, lá estava, Donnelly Brothers, mas a costumeira letra caprichada dela estava trêmula. E por que não? Ela não teria anotado o número de uma funerária antes de Frank morrer, não é? Os Peterson supostamente tinham anos antes de precisar se preocupar com ritos funerários. Anos. Ao olhar para o caderninho, o couro vermelho desbotado e poluído, Fred pensou em todas as vezes que viu nas mãos dela, desde a esposa anotando endereços de envelope como antigamente, até a época mais recente, com a internet. Começou a chorar. Não consigo, disse ele, não consigo. Não tão pouco tempo depois de Frank. Na televisão, o narrador gritou "Gol!" e os jogadores de camisa vermelha começaram a pular uns nos outros. Ollie desligou a televisão e estendeu a mão. Eu ligo. Fred olhou para ele, com os olhos vermelhos e lacrimejando. Ollie assentiu. Tudo bem, pai, de verdade, eu cuido de tudo. Por que você não sobe e deita um pouco? E apesar de Fred saber que devia ser errado deixar o filho de 17 anos com todo o peso, foi isso que ele fez. Prometeu a si mesmo que carregaria sua parte do fardo com o tempo, mas naquele momento precisava tirar um cochilo. Ele estava mesmo muito cansado. Tá, vamos para teorias. E se todo o crime foi feito pelo pai do Peterson, Fred, né, o pai do menino Peterson? Assim, pensando numa maneira mais ok, sabe? Tipo, não sei, ele tá muito estranho. Tá, que pode ser o luto, né? Toda essa coisa. Mas enfim. Capítulo 7, página 147. Alec Paley só conseguia se libertar dos compromissos familiares naquele domingo às 3h30. Já passava das 5 quando ele chegou a Sheraton de Cap City. Mas o sol da tarde ainda estava no alto céu. Ele estacionou na entrada do hotel, deu uma nota de 10 para o manobrista e pediu para ele deixar o carro por perto. Na banca do jornal, Laurent Lavelle estava rearrumando as bijuterias. A visita de Alec foi breve. Ele saiu, se encostou no Explorer e ligou para Howie Gold. Cheguei antes de Anderson para ver as imagens de segurança, filmagens da televisão, mas ele chegou primeiro ao livro e comprou. Vamos ter que considerar um empate. Merda, disse Howie. Como ele soube disso? Acho que não sabia. Acho que foi só trabalho policial tradicional. A mulher que trabalha na banca diz que um cara pegou o livro no dia da palestra de Colby. Viu o preço, quase 80 pratas, e colocou de volta no lugar.
Não pareceu saber que o cara era Maitland. Imagino que ela não assistia aos noticiários. Ela falou para Anderson, o detetive, e comprou o livro. E diz que ele saiu segurando o livro pelas laterais, com a palma das mãos, torcendo para encontrar digitais que não batam com as de Terry, disse Howie, indicando assim que quem mexeu no livro não era Terry. Não vai dar certo. Só Deus sabe quantas pessoas podem ter pegado o livro e mexido nele. A mulher da banca discordaria. Segundo ela, o livro ficou sem ser tocado mês após mês. Não faz diferença, Howie. Howie não pareceu preocupado, que deixou Alec livre para se preocupar pelos dois. Não era muito, mas era alguma coisa. Uma pequena falha em um caso que estava tomando uma forma tão definida quanto um quadro de museu. Uma possível falha. Ele lembrou a si mesmo. E Howie podia contorná-lo com facilidade. Jules não ligariam muito para o que estava presente. Só queria manter você informado, chefe. É para isso que você me paga. Tudo bem, agora eu sei. Você vai estar na denúncia amanhã, não vai? Não perderia por nada, respondeu Alec. Conversou com Summers sobre a fiança? Conversei. A conversa foi curta. Ele disse que lutaria com todas as fibras de seu ser. Foram as exatas palavras dele. Jesus, o sujeito não tem botão de desligar, não? Uma boa pergunta. Você vai conseguir mesmo assim? Tenho uma boa chance. Se pudesse apresentar provas, teria certeza. Se conseguir, diga para Maitland não fazer caminhadas pelo bairro. Tem muita gente que guarda armas em casa, à mão, e ele só é o cara menos popular de Flint City agora. Ele vai ficar restrito à casa dele, e pode ter certeza de que a polícia vai manter a casa sob vigilância. Howie suspirou. Uma pena sobre o livro. Alec terminou a ligação e voltou para o carro. Ele queria estar em casa a tempo de fazer pipoca antes de Game of Thrones. Acho que esse livro é da época que Game of Thrones ainda lançava episódio. Nossa. Capítulo 18, página 148. Ralph Anderson e o detetive da Polícia Estadual Una Sablo se encontraram com o promotor do condado de Flint naquela noite, na varanda da casa de Summers, no lado norte da cidade. Um bairro quase chique com casas grandes que aspiravam ao status de casas enormes e pré-fabricadas dos ricos. Pré-fabricada dos ricos de verdade e não conseguiam. Do lado de fora, as duas filhas de Summers brincavam de correr uma atrás da outra no meio da água de sprinkler do quintal, enquanto começava a anoitecer. A ex-esposa de Summers tinha ficado para fazer o jantar. Summers passou a refeição toda de bom humor, dando tapinhas na mão da ex e até a segurando por curtos períodos, coisas que não parecem incomodá-la. Bem carinhosos para um casal separado, pensou Ralph, e que bom para eles. Mas agora o jantar tinha terminado, a ex estava arrumando as coisas das garotas e Ralph achava que o bom humor do promotor Summers logo acabaria também. Uma história ilustrada do condado de Flint City, do condado de Dory e do município de Kenny estava na mesa de centro da varanda, que é aquele livro lá que o Terry pegou. Estava em um saco plástico transparente, tirado de uma das gavetas da cozinha de Ralph e colocado com cuidado em volta do livro. O cortejo funerário agora estava embaçado, porque o plástico do livro tinha recebido uma camada de pó de coleta de digitais. Uma única digital do polegar se destacava na capa do livro, perto da lombada. Estava claro como a data em uma moeda nova. Tem mais 4 boas na parte de trás, disse Ralph. É assim que se pega um livro pesado. O polegar na frente e os dedos atrás, um pouco abertos, para sustentar o peso. Eu teria tirado as digitais lá mesmo, em Cap City, mas não tinha as digitais de Terry para comparar. Assim peguei o que eu precisava na delegacia e fiz em casa. Summers ergueu as sobrancelhas. Você tirou o cartão de digitais dele das provas? Não, fiz uma cópia. Diga logo o que encontrou, disse Sablo. Tudo bem. Elas batem. As digitais do livro são de Terry Maitland. O Sr. Alegria, que estava ao lado da ex-mesa de jantar, desapareceu. O Sr. Tempestade surgiu no lugar.
Você não pode ter certeza disso sem uma comparação por computador. Bill, eu fazia isso antes de existir essa tecnologia, quando você ainda estava tentando olhar embaixo das saias das meninas na escola. São as digitais de Maitland, e a comparação por computador vai confirmar. Olha só. Ele pegou uma pilha de cartões no bolso interno do paletó esporte e as alinhou em 2 fileiras na mesa do centro. Aqui estão as digitais de Terry, do fichamento de ontem à noite. E aqui estão as digitais de Terry, no plástico do livro. Agora me digam se elas não batem. Samuels e Sábalo se inclinaram para a frente e olharam na fileira de cartões à esquerda para os da direita. Sábalo voltou a recostar o primeiro. Eu concordo. Enquanto não houver uma comparação por computador, não posso concordar, disse Samuels. As palavras saíram estranhas porque o maxilar dele estava projetado, e em outras circunstâncias teria sido engraçado. Ralph não deu uma resposta imediata, estava curioso em relação a Bill Samuels e esperançoso. Ele era esperançoso por natureza, de que sua avaliação anterior do homem, de que ele poderia amarelar e dar no pé se houvesse um contra-ataque de peso se estivesse errada. Pera, não entendi nada, deixa eu ler de novo. Ralph não deu uma resposta imediata. Estava curioso em relação a Bill Samuels e esperançoso de que sua avaliação anterior do homem, de que ele poderia amarelar e dar no pé se houvesse um contra-ataque de peso, estivesse errada. A ex-esposa de Samuels ainda tinha certo apreço por ele, isso ficou óbvio, e as filhas o amavam muito, mas essa prova só falava sobre uma faceta da personalidade de um homem. Um sujeito em casa não era necessariamente a mesma pessoa do trabalho. Sobretudo, quando o sujeito em questão era ambicioso e estava enfrentando um obstáculo tão repentino que poderia destruir seus grandes planos, essas coisas importavam para Ralph, importavam muito, porque, vencendo ou perdendo, ele e Samuels estavam unidos por aquele caso. Meio que ele está dizendo que acha que o Samuels é muito amarelão e que se ele vê que, pô, isso aqui vai dar errado, eu quero... Tem nada a ver com isso aí não, falou. É impossível, disse o promotor, uma das mãos ajeitando o cabelo espetado que naquela noite não estava lá. Naquela noite seu cabelo estava comportado. Ele não pode ter estado em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas é o que parece, disse Sábalo. Até então, não havia nenhuma prova em Cap City, agora tem. Samuels quer dizer que, tipo assim, tem prova da digitais, né, do Terry, na cena do crime, nos carros, né? Mas também tem prova dizendo que ele estava lá em Cap City. Então, tipo assim, a digital dele estava em 2 lugares. E gêmeos não podem ter a mesma digital. O tipo sanguíneo também bate. E assim, se fosse o Terry, como que o Terry teria ido pra lá, pra Cap City, e também ter cometido crime em Oklahoma, né? Samuels se animou por um tempo. Talvez ele tenha mexido no livro em alguma outra data. Pensei nisso também. Para preparar seu álibi. Tudo parte da armação. Pelo que parecia, ele tinha se esquecido de sua avaliação anterior de que o assassino de Frank Peterson foi um ato impossível de um homem que não conseguia mais controlar seus ímpetos. Ah, então foi tipo assim, ele tinha falado, não, ele estava planejando o crime e tudo mais, só que ele acabou sendo visto pelas câmeras de segurança, acabou sendo visto pelas câmeras não, né, pelas pessoas, né, e deixado os carros lá para serem pegos com as digitais dele, sim, como se fosse um crime super desplanejado, sabe? Então ele falou que, não, deu um surto no Terry e ele foi lá e matou o Frank. Só que, como que ele teria planejado a questão do Cap City, sabe? De ter pego o livro para deixar digital, para ele ter um álibi, se foi uma coisa assim que ele teria agido por impulso. A ideia não pode ser descartada, disse Ralph, mas vi muitas digitais e essas parecem novas. Já tinha lido isso aqui? Tá, já. E essas parecem novas. A qualidade dos detalhes, dos sulcos, é muito boa. Não seria o caso se as digitais tivessem sido feitas semana ou meses atrás. Falando quase baixo demais para ser ouvido, Sábalo disse: Hermano, parece quando você tem 12 pontos, troca uma carta e tira uma carta de figura. O quê? Disse Samuels virando a cabeça. 21, disse Ralph.
Ele está dizendo que teria sido melhor se não tivéssemos encontrado isso, se tivéssemos ficado na nossa. Eles pensaram a respeito. Quando o Summers falou, parece quase agradável um homem só passando o tempo. Eis uma hipótese. E se você tivesse examinado esse plástico e não tivesse encontrado nada, ou apenas manchas não identificáveis? Não estaríamos melhores, disse Sablo, mas também não estaríamos piores. Summers assentiu. Eu acho meio merda, cara. Parece que o objetivo deles está sendo assim, não, a gente tem que prender alguém, independente se a pessoa é criminosa ou não. Será que a polícia, algumas, né, agem dessa forma? Nesse caso, hipoteticamente falando, Ralph seria um homem que comprou um livro, um tanto caro, ele não jogaria fora, acharia bom não ter dado em nada e guardaria na prateleira, depois de arrancar o plástico e jogar fora, claro. Sablo olhou de Summers para Ralph, o rosto sem revelar nada. E os cartões de digitais? Perguntou Ralph. Como ficam? Que cartões? Perguntou Summers. Não estou vendo nenhum cartão. Você está, Yuni? Não sei se estou vendo ou não, respondeu Sablo. Você está falando sobre destruir provas, disse Ralph. De jeito nenhum. Isso tudo é 100% hipotético. Mais uma vez, Summers levantou a mão para ajeitar o cabelo, que não estava em pé. Porém, temos coisas a considerar, Ralph. Você foi até a delegacia primeiro, mas fez a comparação em casa. Sua esposa estava lá? Jane estava no clube do livro. E olha só, o livro está em um saco da marca Glad, não em um saco oficial. Não foi registrado como prova. Ainda não, disse Ralph. Mas em vez de pensar nas diferentes facetas da personalidade de Bill Summers, o detetive foi obrigado a pensar nas diferentes facetas da sua própria personalidade. Só estou dizendo que a mesma possibilidade hipotética poderia estar no fundo da sua mente. Estava? Ralph não podia dizer com sinceridade. E se estivesse, por que estava? Para salvar uma mancha feia na carreira dele? Agora que essa coisa não estava só adernando, mas correndo o risco sério de virar de vez? Não, disse ele. Isso vai ser registrado como prova e vai se tornar parte das descobertas. Porque aquele garoto está morto, Bill. O que quer que aconteça conosco não é nada em comparação com aquilo. Concordo, falou Sablo. Claro que sim, disse Summers. Ele parecia cansado. O tenentinho de Sablo vai sobreviver, não importa o que aconteça. Falando em sobrevivência, disse Ralph. E a de Terry Maitland? E se estivermos mesmo com o homem errado? Não estamos, respondeu Summers. As provas dizem que não. E com isso, a reunião acabou. Ralph voltou para a delegacia. Lá registrou uma história ilustrada no condado de Flint, do condado de Dory e do município de Kearney e guardou no arquivo de provas cada vez maior. Fico feliz de se livrar do livro. Quando estava contornando o prédio em direção ao seu carro, o celular tocou. Era a foto da esposa na tela. E quando atendeu, ficou alarmado pelo som da voz dela. Querida, você está chorando? Derek ligou, do acampamento. O coração de Ralph acelerou um pouco. Ele está bem? Está sim, fisicamente bem. Mas alguns amigos mandaram e-mails falando sobre Terry e ele está chateado. Disse que deve ser engano, que o treinador jamais faria uma coisa dessas. É só isso? Ele começou a andar de novo, procurando as chaves com a mão livre. Não é só isso, disse a mulher com a voz feroz. Onde você está? Na delegacia, indo para casa. Pode ir até a cadeia do condado primeiro? Para falar com ele? Com Terry? Acho que posso, se ele aceitar me ver, mas por quê? Deixe todas as provas de lado por um minuto. Todas as provas e as dele. E me responda uma pergunta com sinceridade de coração. Você pode fazer isso? Tudo bem. Ele ouviu o barulho distante dos caminhões na interestadual. Mais perto, os sons pacíficos do verão, de grilos na grama, aumentando perto do prédio de tijolos onde ele trabalhou por tantos anos. Ralph sabia o que ela ia perguntar. Você acha que Terry Maitland matou aquele garotinho? Ralph pensou que o homem que pegou o táxi de Esbelta Hunter era do Brawl. Até do Brawl a chamou de... Ralph pensou que o homem que pegou o táxi de Esbelta até do Brawl a chamou de senhora e não pelo nome, que ele deveria saber. Pensou que o homem que estacionou a van branca atrás de Charles Pub
Pediu instruções de como chegar ao atendimento emergencial mais próximo, apesar de Terry Maitland ter morado em Flint City a vida toda. Pensou nos professores que jurariam que Terry estava com eles, tanto na hora do sequestro quanto na hora do assassinato. E pensou em como era conveniente que Terry tivesse não só feito uma pergunta na palestra do Sr. Hurley Coben, mas que tivesse se levantado, como se para garantir que fosse visto e gravado. Até as digitais no livro. Não seria perfeito? Ralph ainda está aí? Não sei, disse. Talvez se eu tivesse sido treinador com ele, como Howie, mas só vi treinar Derek. Então a resposta à sua pergunta, de verdade, de coração, é que não sei. Então vá lá, disse ela. Olhe nos olhos dele e pergunte. Samuels vai acabar comigo se descobrir, falou Ralph. Não ligo para Bill Samuels, mas digo para o nosso filho, e sei que você também. Faça isso por ele, Ralph. Por Derek. Capítulo 19, página 153. No fim das contas, Arlene Peterson tinha plano funerário, então tudo estava resolvido. Ollie encontrou os papéis na gaveta de baixo da escrivaninha dela, em uma pasta entre acordo hipotecário, a tal hipoteca estava quase toda paga agora, e garantias de eletrodomésticos. Nossa, que mulher organizada. Ela ligou para a funerária, onde um homem com uma voz... Ele ligou para a funerária, onde um homem com uma voz suave de um profissional da indústria funerária, talvez um irmão Donnelly, talvez não, agradeceu e lhe informou que a sua mãe chegou, como se ela tivesse ido sozinha, talvez de táxi. O profissional perguntou se Ollie precisava de um formulário de obituário de jornal. O garoto respondeu que não. Estava olhando para 2 formulários vazios em cima da escrivaninha. A mãe dele, cuidadosa, atenador, devia ter feito fotocópias do que recebeu para Frank, para o caso de cometer um erro. Então aquilo também estava resolvido. Ele queria ir amanhã tomar as providências do funeral e do enterro? Ollie falou que achava que não. Achava que seu pai era quem devia fazer isso. Quando a questão de pagar pelos ritos finais da sua mãe foi resolvida, Ollie baixou a cabeça na escrivaninha dela e chorou por um tempo. Fez isso baixinho, para não acordar o pai. Tadinho, cara. Quando as lágrimas secaram, ele preencheu um dos formulários do obituário, usando letra de forma, porque sua caligrafia era horrível. Quando essa tarefa foi resolvida, foi até a cozinha olhar a bagunça por lá. Massa no linóleo, uma carcaça de frango embaixo do relógio, um monte de Tupperwares e pratos cobertos na bancada. Fez com que ele se lembrasse de uma coisa que a mãe costumava dizer depois de grandes refeições familiares. Os porcos comerão aqui. Ele pegou um saco de lixo embaixo da pia e jogou tudo dentro, começando pela carcaça de frango, que estava particularmente nojenta. Em seguida lavou o chão, quando tudo estava brilhando, outra coisa que a sua mãe dizia. Ollie descobriu que estava com fome. Cara, o pai dele, assim, né? Pô, entendo que o cara tá de luto, né? Mas, porra, sei lá, né? Tipo, podia pelo menos ter arrumado as coisas, já que ele não conseguia resolver as coisas burocráticas do enterro da esposa dele. Parecia errado, mas continua sendo verdade. As pessoas eram basicamente animais, e ele percebeu. Mesmo com a mãe e o irmãozinho mortos, era preciso comer e cagar o que se comia. O corpo pedia isso. Ele abriu a geladeira e descobriu que estava lotada de mais comida, mais Tupperwares congelados. Escolheu um bolo de carne, a superfície uma planície clara de purê de batata e pôs no forno quente. Enquanto estava encostado na bancada, esperando que esquentasse, sentindo-se um visitante na própria casa. Seu pai entrou. O cabelo de Fred estava desgrenhado. Você está todo em pé, Arlene Peterson teria dito. Ele precisava fazer a barba, os olhos estavam inchados e vidrados. Tomei um dos comprimidos de sua mãe e dormi demais, disse ele. Não se preocupe com isso, pai. Você arrumou a cozinha, eu devia ter ajudado. Não tem problema. Sua mãe, o funeral... Fred parecia não saber como continuar, e Ollie reparou que o zíper dele estava aberto. Isso o encheu de pena. Mas não sentiu vontade de chorar de novo. Ele parecia ter chorado tudo, ao menos por enquanto.
Outra coisa que estava resolvido. Preciso contar minhas bênçãos, pensou Wally. Nós estamos bem, disse ele para o pai. Ela tinha seguro para isso. Vocês dois têm. E ela está lá, naquele lugar, você sabe. Ele estava com medo de dizer funerária, porque isso podia fazer o pai chorar de novo. O que poderia fazer com que ele chorasse de novo. Ah, que bom. Fred se sentou e apoiou a cabeça nas mãos. Eu devia ter feito isso. Era trabalho meu, responsabilidade minha. Não pretendia dormir tanto. Você pode ir lá amanhã, escolher o caixão, essas coisas. Onde? Na Doane Brothers, a mesma do Frank. Ela está morta, disse Fred impressionado. Não sei nem como processar isso. É, disse Ollie, embora não tivesse conseguido pensar em mais nada. Que ela ficou tentando pedir desculpas até o final, como se fosse tudo culpa dela, quando nada era. O cara da funerária disse que tem coisas que você vai ter que decidir. Acha que consegue fazer isso? Claro, vou estar melhor amanhã. Tem alguma coisa aqui cheirando bem. Bolo de carne. Foi sua mãe que fez ou outra pessoa que trouxe? Não sei. Ah, mas o cheiro está bom. Eles comeram à mesa da cozinha. Ollie largou os pratos na pia porque a lavadora estava cheia. Eles foram para a sala. Agora era beisebol na ESPN. O Phillies contra o Mets. Assistiram sem falar nada. Cada um explorando à sua maneira as beiradas do buraco que apareceram na vida deles, para não cair dentro. Depois de um tempo, Ollie foi até os degraus dos fundos da casa e ficou olhando as estrelas. Havia muitas. Ele também viu um meteoro, um satélite e vários aviões. Pensou que sua mãe estava morta e não veria nada disso de novo. Era um absurdo que as coisas fossem assim. Quando voltou para dentro, o jogo de beisebol estava empatado no último tempo e seu pai dormia na poltrona. Ollie beijou a testa dele. Fred nem se mexeu. Acho que não deu os efeitos do remédio nele. Capítulo 20, página 156. Ralph recebeu uma mensagem de texto a caminho da cadeia do condado. Era Kinderman, da perícia da Polícia Estadual. Ralph parou na mesma hora e ligou para ele. Kinder atendeu no primeiro toque. Vocês não tiram folga na noite do domingo? Perguntou Ralph. O que eu posso dizer? Somos viciados em trabalho. Ao fundo, o detetive ouviu o som de uma banda de heavy metal. Além do mais, sempre acho que boas notícias podem esperar, mas más notícias devem ser passadas na mesma hora. Nós acabamos de explorar os discos rígidos de Maitland em busca de arquivos escondidos, e alguns desses pedófilos sabem esconder as coisas muito bem. Mas aparentemente não tem nada. Não tem pornografia infantil. Aliás, não tem pornografia de nenhum tipo. Nem no desktop, nem no laptop, nem no iPad. Ele parece todo certinho. E o histórico? Tem muita coisa, mas só o que se esperaria. Sites de compras como Amazon, blogs de notícias como Huffington Post, alguns sites de esportes. Ele acompanha a liga principal e parece torcer pelo Tampa Bay Rays. Isso por si só sugere que tem algo de errado na cabeça dele. Ele assiste a House of Cards na Netflix e The Americans no iTunes. Eu gosto deste último. Continue procurando. É para isso que me pagam. Ralph estacionou em uma vaga destinada a veículos oficiais atrás da cadeia do condado. Pegou o cartão que identificava como estando em serviço no porta-luvas e colocou no painel. Um agente penitenciário, Eli King, de acordo com a plaquinha na camisa dele, estava esperando e o acompanhou até uma das salas de interrogatório. Estou irregular, detetive. São quase 10 horas. Estou ciente do horário e não estou aqui por motivos recreativos. O promotor sabe que está aqui? Isso está acima da sua função, policial King. Ralph se sentou de um lado da mesa e esperou para ver se Terry apareceria. Não havia pornografia nos computadores dele e nenhuma pornografia guardada em casa. Nada que tivesse encontrado, pelo menos. Porém, como Kinderman observou, pedófilos podiam ser espertos. Mas o quanto ele foi esperto ao mostrar a cara e deixar as digitais? Ele sabia o que Samuels diria.
Terry está em estado de frenesi. Houve um momento, parecia muito tempo atrás, em que isso fez sentido para Ralph. Kenny levou Terry até a salinha. Ele estava usando o uniforme marrom do condado e chinelos vagabundos de plástico. As mãos estavam algemadas na frente do corpo. Tira a algema, policial. Kenny balançou a cabeça. Protocolo. Eu assumo a responsabilidade. Kenny sorriu sem humor. Não, detetive, não assume. Aqui é minha casa, e se ele decidir pular por cima da mesa e enforcar você, a culpa é minha. Mas não vou prendê-lo na mesa. Que tal? Terry sorriu ao ouvir isso, como se dissesse, está vendo o que eu tenho que aguentar? Ralph suspirou. Pode nos deixar, policial Kenny, obrigada. Ele saiu, mas ficaria observando pelo espelho de um lado só, provavelmente ouvindo também. Isso ia chegar a Samuels, não havia como escapar. Ralph olhou para Terry. Não fique aí parado, sente, pelo amor de Deus. Terry se sentou e cruzou as mãos sobre a mesa. A corrente de algema fez barulho. Harry Gold não aprovaria que eu me encontrasse com você. Ele continuou a sorrir enquanto falava. Samuels também não. Então, estamos empatados. O que você quer? Respostas. Se você é inocente, por que tenho várias testemunhas que te identificaram? Por que as suas digitais estão no galho usado para sodomizar o garoto? E em toda a van que foi usada para sequestrar ele? Terry balançou a cabeça. O sorriso tinha sumido. Estou tão intrigado quanto você. Só agradeça a Deus, ao seu único filho e a todos os santos todos os santos vão poder provar que estava em Cap City. E se eu não pudesse, Ralph? Acha que nós dois sabemos. Eu estaria no corredor da morte de McAllister. Antes do final do verão. E em 2 anos seria levado à injeção. Talvez antes, porque os tribunais são todos cheios de camaradagem e os seus amigos Samuels destruiriam minha apelação como uma escavadeira em um castelo de areia. A primeira coisa que surgiu na mente de Ralph foi: ele não é meu amigo. O que disse foi: a van me interessa, com a placa de Nova York. Não posso ajudar nisso. A última vez que estive em Nova York foi na minha lua de mel, 16 anos atrás. Foi a vez de Ralph sorrir. Eu não sabia disso, mas sabia que você não tinha ido recentemente. Verificamos a movimentação nos últimos 6 meses. Só tinha uma viagem a Ohio em abril. Sim, para Dayton. Nas férias, nas férias de primavera das meninas. Eu queria ver o meu pai e elas queriam ir. Mercy também. Seu pai vive em Dayton? Se é que se pode chamar aquilo de viver. É uma longa história e não tem nada a ver com isso. Não tem nenhuma van branca sinistra envolvida, nem mesmo o carro da família. Fomos de avião para Southwest. Não me importa quantas digitais minhas encontraram na van que o cara usou para sequestrar Frank Peterson. Eu não o roubei. Nunca nem vi essa van. Não espero que acredite, mas é verdade. Ninguém acha que você roubou a van em Nova York, disse Ralph. A teoria de Bill Samuels é que a pessoa que roubou a van abandonou em algum lugar aqui perto, com a chave de ignição. Você roubou de novo e escondeu a van até estar pronto para fazer o que fez. Bem cuidadoso para um homem que saiu por aí para fazer aquela coisa mostrando o rosto. Samuels vai dizer para o júri que você estava em frenesi de matar, e vão aceitar. E vão acreditar. Ainda vão acreditar depois que Eve, Big e Debbie testemunharem, e depois que Howie mostrar ao júri a filmagem na palestra de Coben? Howie não queria falar isso, ao menos ainda não. Você conhecia Frank Peterson? Terry deu uma gargalhada. É uma daquelas perguntas que Howie não ia querer que eu respondesse. Isso significa que não vai responder? Na verdade vou. Eu conheci ele apenas de vista, já que conheço a maioria das crianças de Whiteside, mas não conhecia de verdade, se é que me entende. Ele ainda estava no fundamental e não praticava esporte, mas não dava para não reconhecer aquele cabelo ruivo. Parecia uma placa de pare. Ele e o irmão. Eu treinei Ori na liga infantil, mas ele não seguiu para a liga da cidade quando fez 13 anos. Não era ruim no campo e até sabia rebater, mas perdeu o interesse. Acontece. Então você não estava de olho em Frank? Não, Ralph. Não tenho interesse sexual em crianças. Não viu ele por acaso passando, empurrando a bicicleta pelo estacionamento de Jerry's Fine Grocers? E disse:
Ah, essa é minha chance? Terry olhou para ele com um desprezo silencioso que o detetive achou difícil de suportar, mas não baixou o olhar. Depois de um momento, Terry suspirou, ergueu as mãos algemadas para o lado do espelhado da janela de vidro e disse: Acabamos por aqui. Ainda não, disse Ralph. Preciso que responda mais uma pergunta e quero que faça isso olhando nos meus olhos. Você matou Frank Peterson? E o olhar de Terry nem hesitou. Não matei. O policial Kenny levou Terry. Ralph ficou sentado onde estava, esperando que Kenny voltasse para levá-lo pelas 3 portas trancadas entre a sala de interrogatório e o ar livre. Agora eu tinha a resposta para a pergunta que Jamie mandou que ele fizesse. A resposta dada com um contato visual firme. Era não matei. Ralph queria acreditar nele e não conseguia. Então Ralph ainda não acredita nele. Agora a gente vai para a sessão A Denúncia, 16 de julho. Capítulo 1, página 163. Não, disse Howie Gold. Não, não, não. É pra proteção dele, falou Ralph. Você deve ver. O que vejo é uma fotografia na primeira página do jornal. O que vejo são manchetes em todos os canais mostrando o meu cliente entrando no fórum usando um colete à prova de balas por cima do terno. Já parecendo condenado, em outras palavras. A algema já é bem ruim. Havia 7 homens na sala de visitas da cadeia do condado, onde os brinquedos tinham sido arrumados nas caixas coloridas de plásticos e as cadeiras viradas para cima das mesas. Terry Maitland estava com Howie ao lado. De frente para ele estavam o xerife do condado, Dick Doty, Ralph Anderson e Vernon Gilstrap, o assistente do promotor público. Samuel já devia estar no fórum do condado esperando a chegada deles. O xerife Dolan continuou segurando o colete à prova de balas sem dizer nada. Nele, com amarelo vibrante e acusador, havia as letras DCFC, de Departamento Correcional de Flint City. As 3 tiras do velcro, uma em cada braço, uma em volta da cintura, estavam penduradas. 2 agentes de cadeia, se alguém os chamasse de guardas, eles corrigiriam na hora, estavam junto à porta que dava para o corredor, os braços grossos cruzados. Um supervisionou Terry fazer a barba com um barbeador descartável, o outro revirou os bolsos do terno e da camisa que Mercy levara, e sem deixar de verificar a costura na parte de trás da gravata azul. O promotor assistente de Gilstrap olhou para Terry. O que diz, camarada? Quer correr o risco de levar um tiro? Por mim, tudo bem. Vai poupar o Estado a grana de algumas apelações antes de levar a injeção. Isso foi desnecessário, disse Howie. Gilstrap, um sujeito experiente que quase com certeza acolheria a aposentadoria, recebendo um valor bem alto se Bill Samuels perdesse a eleição futura, apenas sorriu. Ei, Mitchell, falou Terry. Este era o guarda que o monitorou quando ele se barbeou, tomando cuidado para que o prisioneiro não cortasse a própria garganta com um barbeador de lâmina única. De lâmina única. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não descruzou os braços. Está muito quente lá fora? Estava a 29 graus quando cheguei, respondeu Mitch, com previsão de chegar a 37 ao meio-dia, pelo que disseram no rádio. Não quero colete, disse o presidiário para o xerife e abriu um sorriso que o fez parecer muito jovem. Não pretendo ficar de camisa suada na frente do juiz Carter. Treinei o neto dele na liga infantil. Gilstrap, que pareceu alarmado com isso, pegou um caderno no bolso interno do paletó xadrez e anotou alguma coisa. Vamos andando, disse Howie. Ele pegou Terry pelo braço. O celular de Ralph tocou. Ele o tirou da lateral esquerda do cinto, a arma de serviço ficava do lado direito, e olhou para a tela. Esperem, preciso atender. Ah, para com isso, disse Howie. Isso é uma denúncia ou um show de animais adestrados? Ralph o ignorou e foi até o outro lado da sala, onde havia máquinas de lanches e refrigerantes. Ele parou embaixo de uma placa que dizia apenas para o uso de visitantes. Falou rápido e ouviu, encerrou a ligação e voltou até os outros. Tudo bem, vamos em frente. O policial Mitchell ficou entre Howie e Terry por tempo suficiente para algemar os pulsos de Terry. Apertado demais? Perguntou ele. Terry balançou a cabeça. Então vamos.
Harry tirou o paletó e colocou por cima da algema. Os 2 policiais levaram Terry para fora da sala com Gilstrap na frente, saltitando como uma condutora de banda. Harry começou a andar ao lado de Ralph. Ele falou em voz baixa. Isso é uma cagada de proporções épicas. Como o detetive não respondeu, ele falou. Tudo bem, pode ficar calado quanto quiser, mas entre agora e o grande júri, nós vamos ter que nos reunir. Você, eu, Seamus, Polly também, se quiserem. Os fatos do caso não vão aparecer hoje, mas vão aparecer. E aí você não vai ter que se preocupar só com a cobertura jornalística estadual ou regional. A CNN, a Fox, a MSNBC, os blogs de internet, todos vão estar aqui saboreando as bizarrices. Você vai ser uma mistura de OJ com o Exorcista. Sim, e Ralph achava que Harry faria de tudo para que isso acontecesse. Se conseguisse fazer os repórteres se concentrarem na questão de um homem que parecia ter estado em 2 lugares ao mesmo tempo, não teria que se preocupar com o foco no garoto que foi estuprado e assassinado, talvez até comida em parte. Sei que está pensando, mas não sou inimigo aqui, Ralph. A não ser que esteja cagando para tudo que não seja ver o Terry condenado. E não acredito nisso. Samuels é sim, mas você não. Você não quer saber o que aconteceu? Ralph continuou sem responder. Mercy Maitland estava esperando no saguão, parecendo bem pequena entre a gravidez enorme de Betsy Rings e Eunice Sablo, da Polícia Estadual. Quando ela viu o marido e fez menção de se aproximar, Betsy tentou segurá-la, mas Mercy se soltou com facilidade. Sablo só ficou parado olhando. Mercy teve tempo suficiente de olhar no rosto do marido e beijar a bochecha dele antes de o policial Mitchell a segurar pelos ombros e a empurrar com delicadeza e firmeza para trás, para perto do xerife, que ainda segurava o colete à prova de balas, como se não soubesse o que fazer com ele agora que foi recusado. Pare com isso, senhora Maitland, disse Mitchell. Não é permitido. Eu te amo, Terry, gritou Mercy, quando os policiais o levaram na direção da porta. E as garotas te amam também. O mesmo para você em dobro, respondeu Terry. Fala para elas que vai ficar tudo bem. Logo, ele estava do lado de fora, no sol quente da manhã e no fogo agressivo demais, de 20 perguntas, todas lançadas de uma vez. Para Ralph, ainda no saguão, as vozes misturadas pareciam mais uma agressão do que um interrogatório. O detetive tinha que dar créditos a Harry pela persistência. O advogado ainda não desistira. Você é um dos bons. Nunca aceitou suborno. Nunca alterou provas. Sempre seguiu o caminho certo. Acho que cheguei perto de alterar as provas ontem à noite, pensou ele. Foi por pouco. Se Sábado não estivesse lá, se fôssemos só eu e Samuels... O detetive tinha que dar créditos ao Harry pela persistência. O advogado ainda não desistira. Você é um dos bons. Nunca aceitou suborno. Nunca alterou provas. Sempre seguiu o caminho certo. Eu acho que foi o Harry que disse isso. A expressão de Harry era quase de súplica. Você nunca teve um caso assim. Nenhum de nós teve. E não é mais só por causa do garotinho. A mãe dele também está morta. Ralph, que não tinha ligado a televisão naquela manhã, parou e olhou para Harry. Como é que é? Harry assentiu. Ontem, ataque cardíaco. Isso torna ela a vítima número 2. Então me diga, não quer saber? Não quer acertar nisso? O detetive não conseguiu mais se segurar. Eu sei. E como sei, vou dar uma dica de graça para você, Harry. A ligação que acabei de atender foi do Dr. Bogan, do Departamento de Patologia e Sorologia do General. Ele ainda não recebeu todo o teste de DNA e isso não vai acontecer nas próximas 2 semanas, mas avaliaram a amostra de sêmen, que foi tirada na parte de trás da perna do garoto. Bate com a amostra de DNA que tiramos da boca dele na noite de sábado. Seu cliente matou o Frank Peterson, sodomizou ele e arrancou pedaços de carne dele. E tudo isso o deixou tão excitado que ele gozou no cadáver. Ele saiu, andou rápido, deixando Harry Gold incapaz de se mexer e de falar por um segundo. O que era bom, porque o paradoxo central ainda existia. O DNA não mentia. No entanto, os colegas de Terry também não estavam mentindo. Ralph sabia.
Ainda havia as digitais no livro da banca do jornal e o vídeo no canal 81. Ralph Anderson era um homem dividido e a visão dupla estava deixando louco. Cara, que maluco, mano. Agora a minha teoria sabe aquela mulher azul do X-Men? Mano, não é Mística. É Mística o nome dela? Não sei. Mas é que consegue se transformar em outras pessoas. Tipo tudo. Eu acho que até mesmo DNA. Mano, pra mim é a Mística. Pronto. É isso, mano. Capítulo 2, página 167. Até 2015, o Fórum do Condado de Flint City ficava ao lado da cadeia do Condado de Flint, o que era conveniente. Os prisioneiros que tinham que ir a uma denúncia só eram levados de uma pilha de pedras góticas para outra, como crianças crescidas saindo em uma excursão escolar. Só que, claro, crianças em uma excursão escolar quase nunca eram algemadas. Nossa, quase nunca. Agora, havia um centro cívico em construção ao lado, e os prisioneiros tinham que ser transportados por 6 quarteirões até o novo fórum, uma caixa de vidro de 9 andares que os engraçadinhos batizaram de galinheiro. No meio-fio, em frente à cadeia, esperando para fazer o trajeto, havia 2 viaturas da polícia com as luzes piscando, um micro-ônibus azul e o SUV brilhando de Howie. De pé na calçada, ao lado deste último veículo e parecendo um motorista com um terno escuro e óculos ainda mais escuros, estava Alec Pelly, do outro lado da rua. Estava atrás de cavaletes do departamento de polícia. Estavam os repórteres, os câmeras, o pequeno aglomerado de curiosos. Vários carregavam cartazes. Um dizia: executem um assassino de criança. Outro dizia: Maitland, você vai arder no inferno. Mercy parou num degrau do alto e olhou para aquilo com consternação. Os agentes da cadeia do condado pararam no pé da escada, o trabalho concluído. Os agentes da cadeia do condado pararam no pé da escada, o trabalho concluído. O xerife Dory e o promotor assistente Gil Strap, os homens tecnicamente encarregados do ritual legal daquela manhã, acompanharam Terry até a viatura da polícia da frente. Ralph e Yunel Sablo seguiram para de trás. Harry segurou a mão de Mercy e a levou na direção do escalade. Não olhe para cima, não dê aos fotógrafos nada além do alto da sua cabeça. Os cartazes, Howie, os cartazes. Não dê bola para eles, só siga em frente. Por causa do calor, as janelas do micro-ônibus azul estavam abertas. Os prisioneiros dentro, a maioria guerreiros de fim de semana, seguindo para as próprias denúncias por uma variedade de crimes menores, viram Terry. Eles encostaram o rosto na rede do arame e assobiaram. Ei, viado, você dobrou o pau para botar lá dentro? Vai direto para a injeção, Maitland. Ai, que horror. Você chupou o pau dele antes de arrancar com os dentes? Alec começou a contornar o escalade para abrir a porta do passageiro. Mas Harry balançou a cabeça, fez sinal para ele voltar e apontou para a porta traseira do lado do meio-fio. Ele queria manter Mercy o mais distante possível das pessoas do outro lado da rua. A cabeça da mulher estava abaixada e o cabelo escondia o rosto, mas quando Harry a levou até a porta que Alex segurava aberta, ele ouviu o choro dela, mesmo em meio à barulheira. Senhora Maitland, gritou um repórter de trás da barricada de cavalete. Ele contou que ia fazer aquilo? Você tentou impedir? Não olhe para cima, não responda, avisou Howie. Ele queria poder dizer para não ouvir. Isso tudo está sob controle. Só entre no carro e vamos embora. Quando ele a ajudou a entrar, Alec murmurou no ouvido dele. Que lindo, né? Metade da força policial da cidade está de férias, e o destemido xerife do FC mal consegue controlar a multidão no Milk Barbecue. Só nos leve até lá, disse Howie. Vou atrás de comer-se. Quando Alec se acomodou no banco do motorista e todas as portas estavam fechadas, os gritos da multidão e do ônibus foram abafados.
Na frente do escalade, as viaturas da polícia e o micro-ônibus estavam saindo, seguindo tão devagar quanto um cortejo funerário. Alec entrou na fila. Howie viu os repórteres correndo pela calçada, alheios ao calor, querendo estar no galinheiro quando Terry chegasse. As vans de televisão já estariam lá, estacionadas uma atrás da outra como um bando de mastodontes pastando. Eles odeiam Terry, disse Mercy. A pouca maquiagem que ela passara nos olhos, mas para esconder as olheiras, tinha borrado, deixando-o com aspecto de guaxinim. Ele só fez coisas boas para esta cidade e todo mundo odeia ele. Isso vai mudar quando o grande júri se recusar a fazer a acusação, falou Howie. E é o que vão fazer, eu sei. E Samuels também sabe. Tem certeza? Sim, em alguns casos, mas é difícil encontrar sequer um motivo para a denúncia. Esse caso é cheio deles. Não tem como o grande júri ir em frente com a acusação. Não foi isso que quis dizer. Tem certeza de que as pessoas vão mudar de ideia? Claro que vão. Pelo retrovisor, ele viu Alec fazer uma careta ao ouvir isso, mas às vezes uma mentira necessária. E essa era uma daquelas vezes. Até o verdadeiro assassino de Frank Pierce ser encontrado, isso se fosse mesmo encontrado, as pessoas de Flint City acreditariam que Terry Maitland tinha vencido o sistema e se safado de um assassinato. Elas o tratariam levando isso em consideração, mas agora Howie só podia se concentrar na denúncia. Capítulo 3, página 169. Enquanto Ralph estava resolvendo problemas corriqueiros do dia a dia, coisas como o que haveria para o jantar, uma ida ao mercado com Jenny, uma ligação de Derek do acampamento à noite, que ficavam cada vez menos frequentes agora que a saudade que o filho sentia da casa diminuía, ele ficava mais ou menos bem. Porém, quando sua atenção se voltava para Terry, como agora, uma espécie de uber-consciência entrava em ação, como se a mente dele estivesse tentando garantir para si mesma que tudo estava como sempre foi. O lado de cima ainda ficava para cima, o lado de baixo ainda ficava para baixo, o que era só o calor de verão naquele carro com ar-condicionado fraco que produzia gotículas de suor embaixo de seu nariz. Cada dia era para ser parecido, porque a vida era curta. Ele entendia isso, mas havia um limite. Quando o filtro da mente desaparecia, o cenário geral desaparecia junto. Não havia floresta, só árvores. No pior cenário, também não havia árvores, apenas casca. Quando a pequena procissão chegou ao fórum do condado de Flint, Ralph entrou atrás do xerife, reparando em todos os pontos quentes de sol no para-choque traseiro da viatura de Downey. 4 pontos no total. Os repórteres que estiveram na cadeia do condado já estavam chegando, se juntando a uma multidão com o dobro do tamanho da que tinha esperando no local anterior. As pessoas estavam espremidas no gramado dos dois lados da escada. Ele viu vários logos de canais de televisão nas camisas pelos repórteres. E os círculos escuros de suor embaixo dos braços. A âncora loura bonita do canal 7 de Cap City chegou descabelada e com suor abrindo trincheiras na maquiagem de televisão. Também havia cavaletes ali, mas o fluxo da multidão já tinha derrubado e entortado algumas. 12 policiais, metade da força da cidade e metade do departamento de xerife, se esforçavam para deixar a calçada e a escada livres. Não era suficiente, na estimativa de Ralph, nem de longe, mas durante o verão sempre tinha menos gente. Os repórteres lutavam pelos melhores lugares no gramado, dando cotoveladas nos espectadores sem remorso nenhum. A âncora loura do Canal 7 tentou abrir espaço na frente, usando seu sorriso famoso na região, e foi atingida por um cartaz feito às pressas. O cartaz mostrava uma seringa mal desenhada embaixo da mensagem "Maitland, toma seu remédio". O câmera empurrou o cara com o cartaz para trás e acabou derrubando uma mulher idosa. Meu Deus. Outra mulher a segurou e bateu com a bolsa na cabeça do câmera. Ralph reparou, no momento, não tinha como não reparar, que a bolsa era feita da imitação de couro de crocodilo e era vermelha. Como os abutres chegaram tão rápido? Disse Sábado, impressionado. Cara, eles correram mais rápido do que baratos quando alguém acende a luz.
Ralph só balançou a cabeça e olhou para a multidão com uma consternação crescente, tentando ver como um todo, e no seu estado atual de hipervigilância, incapaz de fazer isso. Quando o xerife Dolan saiu do carro, a camisa marrom do uniforme para fora da calça em um lado, acima do cinto Sam Browne, parte de gordura rosada aparecendo ali, e abriu a porta de trás para Terry sair, alguém começou a gritar: "Injeção! Injeção!" A multidão se juntou ao grito, cantando como torcedores em um jogo de futebol americano: "Injeção! Injeção! Injeção!" Terry olhou para a multidão, uma mecha do cabelo bem penteado se soltando e caindo em cima da sobrancelha esquerda. Ralph achava que dava para contar cada fio. Havia uma expressão de perplexidade sofrida no rosto dele. Ele está vendo gente que conhece, pensou o detetive. Pessoas cujos filhos foram alunos dele. Pessoas cujos filhos foram treinados por ele. Pessoas que recebeu em casa para o churrasco de fim de temporada. Todas torcendo para ele morrer. Um dos cavaletes caiu e a barra de contenção deslizou. As pessoas subiram na calçada, algumas delas repórteres com microfones e cadernos, e restos de cidadãos locais que pareciam prontos para enforcar Terry Maitland no poste mais próximo. 2 policiais que faziam controle de espectadores correram e os empurraram para trás, não com muita delicadeza. Outros rearrumaram a barricada, o que deixou a multidão livre para ultrapassar a barreira em outras partes. Ralph viu que parecia ser mais de 20 celulares tirando foto e filmando. "Vamos", disse ele para Sablo. "Temos que levar ele para dentro antes que cheguem na escada." Eles saíram do carro e correram para a escada do fórum. Sablo fazendo sinal de Dorian e Gilstrap se adiantaram. Antes de Dorian... Eles saíram do carro e correram para a escada do fórum. Sablo fazendo sinal para Dorian e Gilstrap se adiantarem. Agora Ralph viu Bill Samuels atrás de uma das portas do fórum, parecendo estupefato. Mas por quê? Como era possível que ele não esperasse aquilo? Como o xerife Dorian podia não esperar aquilo? Ele mesmo não era isento de culpa, porque não insistira para levar Terry pela porta dos fundos, por onde estava a maioria dos funcionários do fórum. "Para trás, pessoal", gritou Ralph. "Este é o procedimento. Deixem o procedimento acontecer." Gilstrap e o xerife levaram Terry na direção da escada, cada um segurando um braço do homem. Ralph teve tempo de registrar, mais uma vez, o paletó xadrez horrível de Gilstrap e de se perguntar se a esposa do sujeito o tinha escolhido. Se sim, ela devia odiá-lo em segredo. Agora os prisioneiros do micro-ônibus que ficariam esperando no calor cada vez mais forte do verão, cozinhando no próprio suor até a denúncia do prisioneiro Estrela acabar. Juntaram suas vozes à gritaria, alguns apenas contarolando: "Injeção! Injeção!", outros latindo como cachorros e uivando como coiotes, batendo com os punhos na rede do arame que cobria as janelas abertas. Ralph se virou para o escalade e levantou a mão aberta para o carro em um gesto de pare, querendo que Howie e Alec Pelly deixassem Mercy onde estava até Terry estar dentro e a multidão ter se acalmado. Mas não adiantou. A porta traseira, virada para a rua, se abriu e a mulher saiu, inclinando um ombro e escapando da mão de Howie Gold, com a mesma facilidade com que escapou de Betsy Rings, no saguão da cadeia do condado. Quando correu para alcançar o marido, Ralph reparou nos saltos baixos e um corte de depilação na panturrilha. A mão dela devia estar tremendo, pensou, quando Mercy chamou o nome de Terry e as câmeras se viraram. Se viraram para ela, no caso. Havia 5 no total, as lentes parecendo ódios vidrados. Alguém jogou um livro nela, meu Deus. Ralph não conseguiu ler o título, mas conhecia a capa verde. Vá, coloque um vigia de Harvard Lee. A esposa dele leu aquela obra para o clube do livro. O nome do livro é Vá, coloque um vigia, de Harper Lee. A capa se soltou em uma das abas e balançou. O livro bateu no ombro dela e quicou. A mulher nem pareceu reparar. "Mercy!" gritou Ralph, deixando seu lugar na escada. "Mercy, aqui!" Ela olhou ao redor, talvez procurando, talvez não. Parecia que ela estava em um sonho.
Terry parou e se virou ao ouvir o nome da esposa, e resistiu quando o xerife Dodie tentou continuar a puxá-la na direção da escada. Howie chegou a Mercy antes de Ralph. Quando a segurou pelos braços, um homem corpulento de macacão mecânico virou um dos cavaletes e correu na direção dela. Você ajudou ele, sua puta maldita? Ajudou? Howie tinha 60 anos, mas ainda estava em boa forma física, e não era tímido. Enquanto Ralph olhava, ele flexionou os joelhos e enfiou o ombro na lateral direita do tronco do homem corpulento, derrubando-o de lado. Enquanto Ralph olhava, ele flexionou os joelhos e enfiou o ombro na lateral direita do tronco do homem. Então ele deu um chega pra lá nele de ombro. Me deixe ajudar, disse Ralph. Eu posso cuidar dela, falou Howie. O rosto dele estava vermelho até o cabelo ralo. Ele estava com um braço na cintura de Mercy. Nós não queremos a sua ajuda. Só leve ele para dentro, agora mesmo. Jesus, no que você estava pensando, homem? Isso aqui é um circo. Ralph pensou em dizer, é o circo do xerife, não meu. Só que era ao menos um pouco dele. E Summers, ele previa aquilo, até torceu para que acontecesse por causa da ampla cobertura da mídia que receberia. O detetive se virou a tempo de ver um homem de camisa de cowboy desviar de um dos policiais de controle, correr para a calçada e dar uma cusparada na cara de Terry. Antes que o sujeito pudesse sair correndo, Ralph esticou o pé e o derrubou no chão. O detetive conseguia ler a etiqueta da calça jeans. Leve Boots Colts. Viu um círculo mais claro em uma lata de tabaco. Skol no bolso direito traseiro. Não é Skol, né? Skol. Aqui no Brasil tem uma Skol. Apontou para um dos policiais de controle. Algeme esse homem e envie na viatura. Certíssimo. Nossos carros estão lá atrás, disse o policial. Ele era do condado e parecia apenas um pouco mais velho que o filho do Ralph. Então coloque no micro-ônibus e deixe essas pessoas. Ralph perdeu o resto da fala, porque estava vendo uma coisa incrível. Enquanto Dodie e Gilstrap olhavam para os espectadores, Terry ajudava um homem de camisa de cowboy a se levantar. Ele disse alguma coisa para o sujeito que Ralph não ouviu, mesmo quando os ouvidos pareciam sintonizados com o universo inteiro. O sujeito de camisa de cowboy assentiu e desviou os olhos, encolhendo um ombro para secar um arranhão na bochecha. Mais tarde, o detetive se lembraria daquele pequeno momento no âmbito mais geral das coisas. Por que será que o Terry então ajudou o cara que cuspiu na cara dele? Pensaria bastante nele nas longas noites em que o sono não viria. Terry ajudando o homem a se levantar com as mãos algemadas enquanto o cuspe escorria pela bochecha, como uma coisa saída da porra da Bíblia. Os espectadores tinham virado mesmo uma multidão, e essa multidão beirava o comportamento de um turba. Alguns tinham chegado aos 20 e poucos degraus de granito que levavam à porta do fórum. Apesar dos esforços da polícia para empurrá-los para trás, 2 meirinhos, um homem corpulento e uma mulher magricela, saíram e entraram e tentaram afastar as pessoas. Algumas recuavam, mas outras entravam no lugar. Agora Deus, salve a rainha. Gilstrap e Dodie estavam discutindo. Gilstrap queria Terry de volta ao carro até que a autoridade pudesse ser restabelecida. Dodie queria que ele entrasse no fórum naquele instante, e Ralph sabia que o xerife tinha razão. Venham, disse ele para os dois, e Une e eu assumimos daqui. Saquem as armas, disse Gilstrap ofegante. Isso vai fazer com que eles se afastem. Claro que isso não era apenas um contra-protocolo, mas também uma loucura, e tanto Dodie quanto Ralph sabiam. O xerife e o promotor assistente começaram a se deslocar de novo, mais uma vez segurando os braços de Terry. Pelo menos a calçada estava ali na base da escada. Pelo menos a calçada estava livre na base da escada. Ralph conseguia ver pontinhos de mica brilhando no cimento. Vão deixar imagens nos meus olhos quando entrarmos, pensou ele. Vão ficar pairando na frente dos meus olhos como uma pequena constelação. O micro-ônibus azul começou a balançar enquanto os detentos eufóricos se jogavam de um lado para o outro, ainda cantarolando injeção, injeção, junto com a multidão do lado de fora. Um alarme de carro disparou quando 2 jovens começaram a dançar em cima do Camaro, antes imaculado.
de alguém, um no capô e outro no teto. No camaro de alguém, né, no caso. Tá. Ralph viu as câmeras filmando a multidão e soube exatamente como as pessoas daquela cidade pareceriam para o restante do estado quando as filmagens fossem exibidas no noticiário das 6. Hienas. Todos estavam visíveis e todos eram grotescos. Viu a âncora loura do Canal 7 de novo caída de joelhos, derrubada pelo cartaz da seringa, e observou se levantar, uma expressão de desprezo, incrédulo, retorcendo seu rosto bonito ao tocar na cabeça e ver sangue nos dedos. Ele viu um homem com tatuagem nas mãos, um lenço amarelo na cabeça e a maior parte das feições destruída por velhas cicatrizes de queimadura que cirurgias não conseguiam corrigir. Incêndio de cozinha, pensou Ralph. Talvez quando o homem estava bêbado tentou cozinhar costelas de porco. Ele viu um homem balançando um chapéu de cowboy como se aquilo fosse um rodeio de Cap City. Viu Howie levando Mercy na direção da escada e a cabeça baixada como se ele estivesse se deslocando contra uma ventania. E percebeu uma mulher se inclinar para frente para mostrar o dedo do meio para ela. Viu um homem com uma bolsa carteiro de lona no ombro e um gorro enfiado na cabeça, apesar do calor. Viu um meirinho corpulento ser empurrado por trás e só ser salvo de uma queda horrível quando uma mulher negra de ombros largos o segurou pelo cinto. Viu um adolescente com a namorada sentada nos ombros. A garota estava balançando os punhos e rindo. Uma das alças do sutiã caída pelo braço até o cotovelo. A tira era amarela. Viu um garoto com lábios leporino usando uma camiseta com um rosto sorridente de Frank Peterson. Lembrem-se da vítima, dizia a roupa. Ele viu cartazes, viu bocas abertas gritando, dentes brancos e bocas vermelhas. Ouviu alguém tocando uma buzina de bicicleta. Trim, trim. Olhou para Sablo, que estava agora de pé, com os braços esticados para segurar as pessoas, e leu a expressão no rosto do detetive da polícia estadual. Fodeu. Nossa, mano, será que já pensou o Terry morre pela população? Dowdy e Gilstrap enfim chegaram ao pé da escada com Terry entre os dois. Hal e Mercy se juntaram a eles. O advogado gritou algumas coisas para o promotor assistente e outras coisas para o xerife. Ralph não conseguia entender o que era em meio à gritaria, mas fez com que os dois se colocassem em movimento. Mercy esticou a mão para o marido. Dowdy e a empurrou para trás. Então alguém começou a gritar: "Morra, Maitland, morra!" E a multidão se juntou ao coro enquanto Terry e seus acompanhantes subiam ao lance de íngreme da escada. O olhar de Ralph foi atraído para o homem com a bolsa carteiro de lona. Leia o cal... acho que estava escrito, né? Leia o cal de Flint City. Estava impresso na lateral com letras vermelhas desbotadas, como se a bolsa tivesse ficado na chuva. Um homem que usava um gorro de tricô em uma manhã de verão, com a temperatura já quase em 30 graus. Um homem que estava agora enfiando a mão na bolsa. Ralph se lembrou de repente do depoimento da Sra. Stanhope, a idosa que testemunhou quando Frank Peterson entrou na van branca com Terry. Tem certeza de que foi Frank Peterson que viu? Ele tinha perguntado. Ah, sim, respondeu ela. Era Frank. Há 2 garotos Peterson, ambos ruivos. E não era cabelo ruivo que Ralph via aparecendo embaixo do gorro? Será que era o Oddie? O Frank não era, né? Porque ele falou que ele viu um homem, né? E senão ele teria falado que viu um garoto com cabelo ruivo. Ou então pode ser o Oddie, né? Que é ruivo. Ou o pai dele, que é Jeff, né? Se não me engano. É Jeff? Acho que é Jeff. E eu já tô meio que assim, suspeitando desse Jeff, talvez. Ele tá muito estranho, não faz nada, tá se sentindo muito culpado com a morte da esposa. Vai que ele matou o próprio filho, sabe? Não sei. Tipo assim, vai que ele matou o filho e quis botar a culpa no treinador do filho dele. Sei lá. Ele entregava o nosso jornal, dissera a Sra. Stanhope. Ele viu a mão do homem do gorro sair da bolsa e não estava segurando um jornal. Ralph usou todo o fôlego que tinha para gritar enquanto puxava sua Glock. Arma! Arma! As pessoas em volta de Oddie gritaram e saíram correndo. O promotor,
assistente, Gilster, segurava o braço de Terry, mas quando viu o coach antiquado, do cano comprido, ele soltou. Caiu em uma posição de sapo e deu um pulo com as pernas. O xerife também soltou Terry, mas para puxar a arma ou tentar. A tira de segurança ainda presa e a pistola não saiu do lugar. Ralph não tinha linha de tiro livre. A âncora loura do Canal 7, ainda atordoada pelo golpe na cabeça, estava parada quase na frente de Odie Peterson. Escorria sangue pela bochecha esquerda dela. Será que era o Odie, então, mano? Pra baixo, moça, pra baixo! Gritou Sábado. Ele estava apoiado em um joelho, segurando a Glock na mão direita e apoiando com a esquerda. Terry pegou a esposa pelo antebraço e, correndo das algemas, tinha comprimento suficiente só para isso, e a empurrou para longe, enquanto Odie atirava por cima do ombro da âncora loura. Mano, Odie foi se vingar. Ela gritou e levou a mão ao ouvido, sem dúvida, agora surdo. Será que fica surdo para sempre ou é momentâneo? Não sei. A bala passou de raspão na lateral da cabeça de Terry, fazendo o cabelo dele voar e uma cascata de sangue jorrar no ombro do terno que Mercy teve tanto trabalho de passar. Meu irmão não foi suficiente, você tinha que matar minha mãe também, gritou Odie, e disparou de novo, dessa vez acertando o Camaro do outro lado da rua. Os jovens que estavam dançando em cima pularam e se esconderam gritando. Sábado subiu os degraus aos pulos, pegou a repórter loura, puxou-a para baixo e caiu em cima dela. Ralph, atira! Gritou ele. Agora o detetive tinha a linha de tiro livre, mas quando disparou, um dos espectadores em fuga esbarrou nele. Em vez de acertar Odie, a bala acertou uma câmera de TV apoiada no ombro de um homem, que se estilhaçou toda. Ele largou o aparelho e cambaleou para trás com as mãos no rosto. Sangue escorria por entre os dedos. Filho da puta! Gritou Odie. Assassino! O garoto atirou uma terceira vez. Terry grunhiu e desceu para a calçada. Levou as mãos algemadas ao queixo, como se tivesse pensado em algo que exigia uma reflexão séria. Mercy cambaleou até ele e passou os braços pela cintura do marido. Dowdy ainda estava puxando o cabo preso na arma automática. Gilstrap corria pela rua com a parte de trás do paletó xadrez horroroso balançando. Ralph mirou com cuidado e atirou. Dessa vez, ninguém o interrompeu. A testa do garoto desabou para dentro, como se tivesse sido acertada por um martelo. Os olhos saltaram das órbitas em uma expressão de surpresa, de desenho animado, quando a bala de 9mm explodiu o cérebro do adolescente. Mano, pode? Eu achei que ele ia atirar na perna do cara, tipo, sei lá, no ombro. Seus joelhos se dobraram. Ele caiu em cima da bolsa de entregador de jornal, o revólver escorregando dos dedos e caindo 2 ou 3 degraus antes de parar. Podemos subir a escada agora, pensou Ralph, ainda na postura de atirador. Não tem mais problemas, está tudo bem. Só que o grito de Mercy. Alguém ajuda! Adeus! Alguém ajuda meu marido! Disse para Ralph que não havia mais motivo para subir degraus, nem hoje e talvez nunca mais. Como só tem mais 2 páginas para acabar o capítulo, como mais já deu 1 hora, eu vou continuar. A primeira é capítulo 4, página 176. A primeira bala de Odie Peterson só raspou na lateral da cabeça de Terry Maitland. Um ferimento que sangrou muito, mas que era superficial. Uma coisa que deixaria Terry com uma cicatriz e uma história para contar. Porém, o terceiro tiro abriu um buraco pelo paletó do terno do lado esquerdo do peito, e a camisa embaixo estava ficando roxa, enquanto o sangue do ferimento se espalhava. Teria acertado o colete se o homem não tivesse recusado, pensou Ralph. Terry estava caído na calçada, os olhos abertos, seus lábios estavam movendo. Howard tentou se agachar ao lado dele. Ralph moveu um braço com força e empurrou o advogado para longe. Howie caiu de costa. Mercy estava agarrado ao marido, balbuciando. Não está tão ruim, Terry. Você está bem, fique comigo. Ralph colocou a base da mão sobre a elasticidade macia do seio dela e também a empurrou. Terry Maitland ainda estava consciente, mas não tinha muito tempo. Uma sombra caiu sobre ele, um dos malditos câmeras de um dos malditos canais de televisão.
Unissábulo o segurou pela cintura e o puxou para longe. Os pés do repórter oscilaram e se cruzaram, e ele caiu segurando a câmera no alto para que não quebrasse. Terry, falou Ralph. Ele viu as gotas de suor da própria testa caindo no rosto do treinador, onde se misturaram com o sangue do ferimento na cabeça. Terry, você vai morrer, entendeu? Ele acertou você, e acertou em cheio, você vai morrer. Não, berrou Mercy. Não, ele não pode morrer. As meninas precisam do pai, ele não pode morrer. Ele estava tentando chegar a ele, e dessa vez foi Alec Perley, pálido e sério, quem a segurou. Howie estava de joelhos, mas também não tentou interferir de novo. Onde acertou? No peito, Terry. No peito, Terry. Ele pegou o coração ou logo acima. Você precisa fazer uma declaração final. Precisa me dizer que matou Frank Peterson. É a sua chance de ficar com a consciência limpa. Meu Deus, mano, o Terry vai morrer. Terry sorriu, e um filete de sangue escorreu dos cantos da boca. Mas eu não matei, disse ele. A voz estava baixa. Pouco mais que um sussurro, mas ainda audível. Não matei, então me diga, Ralph. Como você vai limpar sua consciência? Ele fechou os olhos e lutou para abri-los mais uma vez. Por um momento ou dois, havia alguma coisa neles. Depois, não havia mais nada. Ralph colocou os dedos na frente da boca de Terry e nada. Cara, que ódio. Eu não queria que ele morresse, porque eu acho que ele não era assassino. Ele se virou para olhar para Mercy Maitland. Foi difícil, porque a cabeça dele parecia pesar 1000 quilos. Sinto muito, disse. Seu marido faleceu. O xerife Dowling, com pesar. Se estivesse usando o colete, ele balançou a cabeça. Cara, mano, ele devia ter usado. Foi muita idiotice do Howard ter falado para ele não usar, porque não ia ficar bem nas câmeras. Mano, era uma cidade pequena. Sabe? E um crime, assim, tenebroso. Claro que, sei lá, alguém da família, outras pessoas que não gostaram, e principalmente pais de outras crianças que eram treinadas por ele, sabe? Iam se sentir incomodadas. E cidade pequena, tipo, principalmente nos Estados Unidos, a galera anda com arma, né? Tem arma em casa. A nova viúva olhou para Dolly sem acreditar, mas foi para cima de Ralph Anderson que ela pulou, deixando Alec Perley sem nada além de um pedaço rasgado da blusa dela na mão esquerda. A culpa é sua! Se você não tivesse prendido ele em público, essas pessoas não estariam aqui. Daria no mesmo se tivesse atirado nele. Ralph deixou que ela enfiasse as unhas na lateral do rosto dele, antes de segurar os pulsos da mulher. Deixou que ela fizesse sangrar, porque talvez ele merecesse, e talvez não houvesse dúvida quanto a isso. Mercy, disse ele, foi o irmão de Frank Peterson que atirou, e ele estaria aqui independente de onde tivéssemos prendido Terry. Alec Pearley e Howie Gold ajudaram Mercy a se levantar, tomando cuidado de não pisar no corpo do marido dela. Howie falou: Isso pode ser verdade, detetive Anderson, mas não havia um monte de outras pessoas em volta. O atirador teria se destacado como um dedo podre. Alec apenas encarava Ralph com uma espécie de desprezo pétreo. Ralph se virou para Junior, mas ele desviou o olhar e se inclinou para ajudar a chorosa âncara loura do Canal 7 a se levantar. Bom, você conseguiu a sua última declaração, pelo menos, disse Mercy. Ela mostrou a palma das mãos para Ralph. Estavam vermelhas com o sangue do marido. Não conseguiu? Como o detetive não respondeu, ela se virou de costas e viu Bill Samuels. Ele, enfim, tinha saído do fórum e estava de pé entre os meirinhos no alto da escada. Ele disse que não foi ele, gritou para o promotor. Ele disse que era inocente. Nós todos ouvimos seu filho da puta. Enquanto o meu marido morria, ele disse que era inocente. Samuels não disse nada, só deu meia volta e entrou. Sirenes, o alarme do câmara, a falação excitada das pessoas que estavam voltando agora que o tiroteio tinha acabado, querendo ver o corpo, querendo fotografá-lo e botar no Facebook. O casaco de Howie, que fora colocado por cima das mãos de Terry para esconder a algema da imprensa, estava agora caído na rua, manchado de sujeira e respingos de sangue. Ralph o pegou e o usou para cobrir o rosto de Terry, gerando um uivo terrível de dor na esposa dele. Em seguida, foi até a escada do fórum, se sentou e baixou a cabeça entre os joelhos. Meus amigos, Terry morreu. Cara, eu jurava que ele ia ser solto,
E que... Ou então, enquanto ele tava preso, ia ter mais uma criança que ia morrer, sabe? Mas bem capaz, eu acho que, assim, agora que ele morreu, né? O pessoal pensa que acabou, foi feita a vingança, que o assassino já foi morto, né? Só que eu tô sentindo que vai morrer mais alguém. Meu Deus, meu namorado aqui acabou de confirmar atrás que ele já leu o livro e acabou de confirmar que vai morrer mais alguém. O spoiler está dado. Enfim, pessoal, a gente parou aqui. Deixa eu ver qual foi a página. A gente parou na página 179. A gente já terminou essa sessão. A próxima vai ser Pegadas e Melões, do dia 18 e 20 de julho. E eu vou continuar na segunda-feira, na próxima leitura. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.